Os participantes da audiência pública foram unânimes em destacar a importância e o desafio de regular uma tecnologia que evolui de forma acelerada. A presidente do Instituto START, de Ética e Cidadania Digital, alertou que se tem algo que deve ser levado em conta na relação homem-máquina é a transparência. Nós não podemos ter uma utilização de uma inteligência artificial onde, por dever e obrigação de fábrica, o desenvolvedor não tenha que gerar elementos de identificação e elemento algorítmico para que ela tenha se identificar como sendo um ente robótico ou artificial. E eu digo isso porque isso pode significar ter que colocar elementos visuais que determinem essa identificação, elementos sonoros pensando em acessibilidade. Os especialistas citaram a necessidade de que a regulamentação leve em conta uma abordagem não só de riscos, mas de direitos das pessoas afetadas pela tecnologia. Toda essa criação de direitos está, em boa medida, lastreada na lógica do risco de discriminação, né? E a gente sabe que todo o sistema algorítmico, os de IA não são exceção, pelo contrário, funcionam por meio do reconhecimento de padrões, né? Então, como que um sistema de inteligência artificial, como, por exemplo, o ChatGPT, sabe dizer se um idioma é o português ou o alemão? Ele foi apresentado a uma base de dados que contém exemplos do que é a língua portuguesa e do que é a língua alemã, e ele foi treinado, geralmente, por um ser humano, para identificar cada um desses exemplos de forma adequada. E ele usa esse conhecimento que ele adquiriu desses padrões para encontrar a resposta de forma comparativa. Isso já gerou diversos problemas, né? Se a gente olha, por exemplo, para o caso do reconhecimento facial, como boa parte dos sistemas foi treinado em bases de dados contendo fundamentalmente imagens de homens, brancos, ocidentais, os sistemas acabaram tendo dificuldade de replicar essa lógica de identificação, por exemplo, para pessoas negras. Se eu tenho um sistema, por exemplo, de trabalho, em que o contrato de trabalho virou algoritmo, que regras de demissão, praticamente, de você entrar, regras do seu, da sua remuneração, mesmo que não seja um trabalho do regime CLT, mas é trabalho, é uma forma de trabalho e a ideia é o trabalho decente, né? Se essas regras estão sendo postas pelo algoritmo, ela tem que ser, sim, transparente, aquele trabalhador que tem que saber quanto ele vai receber por determinado trabalho. Para a representante do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, para além de erros e falhas, é preciso ter o foco em quais existências importam e precisam constar na regulação, como a população negra. Existem tecnologias que não podem ser aceitas no nosso contexto porque os seus prejuízos são muito superiores aos seus eventuais benefícios. O reconhecimento facial em espaços públicos, principalmente para fins de segurança pública, mas também policiamento preditivo, são dois que a gente gostaria de destacar aqui, principalmente em relação ao reconhecimento facial. A gente tem uma campanha nacional chamada Tire Meu Rosto da Sua Mira, que pauta o banimento dessa tecnologia para fins de segurança pública, mas para além disso, a gente tem farta literatura demonstrando o quanto a segurança pública e o sistema penal brasileiro como um todo, elas são baseadas estruturalmente no racismo. É um tema que nós vamos acompanhar de perto, para não regulamentar demais e nem deixar solto, né? É importante ter sempre o ser humano no centro dessa legislação. Qualquer tecnologia disruptiva, como é o caso da inteligência artificial, ela tem aplicações muito positivas. Eu vou usar de exemplo a tecnologia nuclear, né? Por exemplo, tem aplicações muito positivas, né, para diagnósticos todos os dias, isso é utilizado nos hospitais, etc., diagnósticos, medicamentos, etc., e qualquer tecnologia disruptiva grande pode também ser utilizada pelo lado ruim.